Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro que eu amei, adorei, Mad Maria, do Márcio Souza, que foi relançado esse ano pela Record. E gente, pensem em um livro legal. É esse aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar Mad Maria, mas antes de falar dele, vocês já sabem, né? Tá chegando no canal agora? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E caso você queira comprar Mad Maria, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu link da Amazon, tá? Vocês me ajudam muito quando vocês usam o meu link da Amazon pra comprar qualquer coisa. Isso me ajuda com que o canal continue, eu ganho o quê? Uma comissãozinha, enfim. Quem quiser utilizar o link, tá na descrição do vídeo. Mad Maria foi publicado pela primeira vez em 1980, foi um grande sucesso, ficou fora de catálogo aí há alguns anos e esse ano foi publicado novamente pela Record nessa edição belíssima, lindíssima aqui, gente. Olha que trabalho maravilhoso que a Record fez, a edição tá realmente muito, muito bonita. E apesar dele ser uma história, né, um romance fictício, ele traz alguns personagens verdadeiros e trata realmente aí de um momento histórico do Brasil, de algo que realmente aconteceu na nossa Amazônia, que foi a construção da ferrovia Madeira-Mamoré entre 1907 e 1912. O início, na verdade, desse projeto se deu por conta de uma briga entre o Brasil e a Bolívia pela região, né, pelo território que hoje é o estado do Acre. O Brasil ficou então com os domínios desse território e, ao mesmo tempo, os dois países assinaram um tratado conhecido como o Tratado de Petrópolis, em que o Brasil se obrigava a construir uma ferrovia desde o porto de Santo Antônio, no Rio Madeira, no Mato Grosso, até Guarajamirim, no Rio Mamoré, com um ramal que chegasse ali a Vila Bela, na Bolívia. Essa ferrovia passaria por essa região muito rica em látex e que o Brasil era aí a grande potência do mundo na fabricação de látex e, desta forma, a Bolívia conseguiria escoar a sua produção. O projeto foi liderado pelo empresário estadunidense Percival Farquhar, dono da Madeira-Mamoré Railway Company, que queria com isso também aproveitar para dar aquela competida com o Canal do Panamá. E era um projeto assim completamente ousado e completamente sem sentido, já que, como eles mesmos diziam, levava nada a lugar nenhum. Para além disso, a região da floresta amazônica onde esta ferrovia estava sendo construída é extremamente úmida, extremamente quente, onde chove muito, com vários lugares que tem o solo bem pantanoso, cheio de animais peçonhentos e a malária. Como resultado disso, no final das obras, em 1912, esse projeto contabilizou mais de 3.500 mortos, 30 mil hospitalizados e uma fortuna desperdiçada em um projeto maluco no meio da floresta amazônica. O livro ele é dividido em 5 partes, e dentro dessas 5 partes temos capítulos curtinhos. Aí, pra quem gosta de capítulos curtinhos, hashtag fica a dica, Mad Maria é uma opção. E o livro é narrado em terceira pessoa, mas em cada capítulo a gente vai ter a visão, né, essa história contada a partir da visão de 6 personagens, que são eles: Richard Finnegan, um médico estadunidense; Stephen Collier, um engenheiro inglês, sendo esses dois funcionários da Madeira-Mamoré Railway Company; a boliviana Consuelo, um índio caripuna, o dono da empresa, o Percival Farquhar; e o então ministro da Aviação e Obras Públicas, JJ Seabra. E a história do livro começa no verão de 1911, próximo ao rio Abunã. Quase tudo neste livro bem podia ter acontecido como vai descrito. No que se refere à construção da ferrovia, há muito de verdadeiro. Quanto à política das altas esferas, também. E aquilo que o leitor julgar familiar não estará enganado. O capitalismo não tem vergonha de se repetir. Mas este livro não passa de um romance. Então, Richard Finnegan era um jovem médico americano, esperto, mas que não tinha muita experiência. Ele tinha acabado de se formar. E ele aceitou esse trabalho depois de assistir a uma palestra do Dr. Lovelace nos Estados Unidos, que estava angariando jovens médicos para trabalhar neste projeto na Amazônia. O Dr. Lovelace era um homem finíssimo, parecia um lord inglês e falava com jovialidade, segurança e humor. O que Finnegan não sabia era que Lovelace estava visitando todas as escolas médicas do país sob o patrocínio de uma firma, a Madeira-Mamoré Railway Company, no intuito de atrair médicos recém-formados para trabalhar na América do Sul, numa das mais inóspitas regiões da Terra. Ele queria jovens médicos porque ainda não estavam viciados, tinham naturalmente entusiasmo e eram mais baratos e menos exigentes. E o Finnegan, que já estava ali muito abalado pela morte da sua irmã preferida, resolve então aceitar este trabalho e partir para os trópicos. Porém, com apenas 2 semanas no meio da floresta, ele começa ali a pensar, começa a se dar conta de que talvez ele tenha sido bem trouxa em aceitar esse trabalho. A enfermaria em que ele trabalhava, na verdade, não passava de uma barraca. Ele tinha poucos recursos para medicar. Ele sofria muito com o calor, com a umidade, com os escorpiões, que, gente, o que aparecia de escorpião na barraca desse homem não é brincadeira. Era escorpião para tudo quanto é lado. E todos os dias ele precisava lidar com a morte dos trabalhadores, seja por malária, seja por briga. Mas ali, a mais certa das rotinas
era a morte. Já o engenheiro britânico Stephen Collier era um homem assim fechado, seco, quase ríspido, que lidava com todos os trabalhadores desse projeto. Ele estava ali um pouquinho mais acostumado com essa questão, porque ele tinha trabalhado na construção do Canal do Panamá. Então ele já estava ali habituado a um grande calor e as condições de trabalho eram mais do que terríveis. Dentre as suas atribuições, ele chefiava os 150 trabalhadores, 40 alemães turbulentos, 20 espanhóis cretinos, 40 barbadianos idiotas, 30 chineses imbecis, além de portugueses, italianos e outras nacionalidades exóticas, mais alguns poucos brasileiros, todos estúpidos. Os mais graduados, embora minoritários, eram norte-americanos. Os manda-chuvas eram norte-americanos e aquele era um projeto norte-americano. Mas Collier era cidadão inglês, um velho e obstinado engenheiro inglês. Todos os homens que se relacionavam diretamente com o engenheiro eram norte-americanos, como o jovem médico, o maquinista, o foguista, os mecânicos, topógrafos, cozinheiros e enfermeiros. Collier era o responsável por todos eles, mas só quanto ao aproveitamento de cada homem no bom andamento da obra. Quanto ao resto, cada um cuidava de seu pescoço. Os chineses trabalhavam no desmatamento e iam avançando pela floresta. Os alemães cuidavam do serviço de deslocamento e da terraplanagem. Os barbadianos estavam no serviço de colocação no leito ferroviário. Os espanhóis, egressos do sistema repressivo colonial em Cuba, faziam as vezes de capatazes e compunham a guarda de segurança. Cada homem tinha o seu trabalho definido e a jornada era de 11 horas por dia, com direito a um intervalo para o almoço. Mas o aspecto de cada homem era igual, independente de sua nacionalidade. Todos estavam igualmente maltrapilhos, abatidos, esqueléticos, decrépitos como condenados de um campo de trabalhos forçados. Os homens estão passando por condições de trabalho jamais imaginadas. Muitos morrerão porque o trabalho é duro, porque nunca estarão suficientemente adaptados para enfrentar o terreno tão adverso. Collier gostaria de estar longe de tudo aquilo. Não precisava mais se expor daquela maneira. Ele sabia que poderia adoecer e quem caísse doente no Abunã estaria condenado. As condições de trabalho não eram o forte daquele projeto maluco. Além disso, como eu já falei anteriormente, as brigas, né, gente? Muita briga entre os grupos e quem normalmente tinha que resolver essas brigas era o engenheiro. Além disso, quando o médico chega, né, quando o Finnegan chega, o Collier não vai muito com a cara dele, porque ele acha que o médico era fraco, meloso, idealista, romântico, sabe? E ele fica assim meio puto da vida e fala: querido, caia na real, veja aonde você está e pare de romantizar este inferno que é esse lugar. Já a boliviana Consuelo Campero era casada com Alonso e vivia uma boa vida ali na floresta. Ela tinha uma relação muito intensa com a música, ela dava aulas de piano e por isso tinha o sonho de ter em casa um piano de cauda, assim como ela tinha na casa da Bolívia. O marido Alonso fazia de tudo para ver a Consuelo feliz e a história dela aqui no livro começa exatamente no dia em que eles estão tentando mais uma vez fazer com que o piano de cauda chegue à casa deles na floresta amazônica, porém para isso era preciso que o piano atravessasse algumas cachoeiras. Porém, desta vez, uma grande tragédia acontece quando a força das águas novamente vence o esforço dos homens para levar este piano para casa do Alonso e da Consuelo, e o Alonso acaba morrendo afogado. Na noite em que ele morre, a Consuelo entra em desespero, ela tem um surto e ela sai correndo floresta dentro, chorando, desesperada, enfim, realmente ela surtou com a morte do marido, né? E por se ver sozinha nessa vida, eles tinham uma ligação muito forte e ela achava que ela não iria conseguir sobreviver. Ela acaba tendo um colapso e os trabalhadores da ferrovia encontram a Consuelo inconsciente no meio da floresta e a levam até a enfermaria do Finnegan. Um outro personagem bem misterioso é um índio que não se aproxima dos homens. Ele só fica ali observando aqueles trabalhadores bem de longe. Esse índio não tinha mais família, não tinha mais casa. Os seringueiros destruíram a sua aldeia, as suas casas, mataram suas mulheres e esse índio vagava pela floresta, acabou vagando pela floresta como um mendigo. A única coisa que ele tinha era fome, muita fome. Por isso, apesar de não se aproximar dos civilizados, né, como ele chamava esses trabalhadores da ferrovia, assim que eles se distraíam, ele aproveitava para ir lá e roubar alguma coisa deles, porque era a forma que ele encontrou de sobreviver, já que ele não tinha mais ninguém, estava sozinho. Até que um dia ele foi pego por esses trabalhadores, apanhou muito, teve suas mãos decepadas e também foi parar na enfermaria do Finnegan. Lá ele conheceu a Consuelo, eles criaram um laço de amizade muito forte, assim, realmente eles viraram assim, um dependia muito do outro e ele passou a ser chamado pelo médico de Joe Caripuna. Uma outra personagem que também vive no meio da mata é ela, Mad Maria, que na verdade era a locomotiva que caminhava sob os trilhos, tendo como seu maquinista e mestre o também americano Thomas. Eles, os súditos de Mad Maria, a Rainha de Ferro. Mad Maria foi o nome com que os homens decidiram batizar a locomotiva que estava ali trabalhando. Para ele, havia alguma coisa de contraditório na escolha do nome.
não era exatamente um nome bastante apropriado para uma locomotiva. Nas línguas latinas que eram faladas na América do Sul, locomotiva é uma palavra feminina e teria sido fácil identificar a eficiente máquina como uma mulher. Mas em inglês é uma palavra neutra e foram homens de língua inglesa que batizaram a locomotiva. De início, Collier chegou a pensar que o nome poderia ser explicado pelo costume de os norte-americanos aplicarem nomes de mulheres em calamidades como furacões e tornados. Mas a locomotiva estava comprovando muitas vezes que não era nenhuma calamidade. Para uma louca, a locomotiva Maria até que estava cumprindo seu dever com fidelidade. Ah, para quem não fala inglês, Mad, nesse sentido aqui de Mad Maria, é Maria Louca. Enquanto isso, Percival Farquhar, no Rio de Janeiro, era um dos homens mais poderosos do Brasil. Ele vivia uma vida bem luxuosa e queria estreitar laços com o governo brasileiro. Farquhar precisava de medidas mais imediatas, necessitava urgentemente se tornar íntimo dos novos homens que estavam no poder e demonstravam disposição para permanecer ali durante muito tempo. Depois de pensar por alguns minutos, segurando uma taça de champanhe, sugeriu que Farquhar usasse para atrair as atenções do novo governo um dos seus mais arrojados empreendimentos, a ferrovia que estava sendo construída nas selvas amazonenses. Farquhar tinha muitos negócios, alguns grandes, outros menores. A ferrovia era um desses negócios, não o maior nem o mais importante. Estava numa escala tão inferior que ele quase nunca pensava nela. Por isso, não compreendeu quando Rui lhe despertou a atenção para o fato de aquela ferrovia servir para abrir um contato no governo. Sobretudo porque a ferrovia estava sendo construída num silêncio de certo modo planejado. Mas Rui explicou que, conhecendo o interesse de Hermes pelas façanhas da tecnologia moderna, era bem possível que o marechal-presidente aceitasse uma visita às frentes de trabalho no Rio Madeira. Para além da pura admiração, a intimidade de Hermes com os alemães representava a abertura dos mercados brasileiros para os capitalistas de Berlim. A ferrovia era uma façanha a que Hermes não poderia resistir, e assim Farquhar ganharia a confiança do presidente. Como vocês puderam perceber neste trechinho, o Márcio Souza, além do Percival Farquhar, que realmente existiu, introduz aí outros personagens que existiram na vida real, como o famoso advogado e político Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua, o presidente marechal Hermes da Fonseca e o ministro JJ Seabra, que aqui no livro, tá, gente, tinha aí umas questões, umas rugas, uns problemas com Percival Farquhar, que eu não sei se essa história é verdadeira ou se isso é invenção do Márcio Souza, tá? Eu não sei até que ponto esses dois homens aí realmente se bicaram. Aqui na história, os dois têm interesses em comum e acham aí que um pode atrapalhar o outro. Então, o que o Rui Barbosa sugere? Sugere para o Percival Farquhar, para que conseguisse ali tirar o JJ Seabra de seu caminho, que ele usasse da amante deste então ministro para mexer os peões ali conforme o Farquhar precisasse. E obviamente a história desses 6 personagens, como eu já dei até alguns exemplos aqui para vocês, elas vão se cruzando, né? Elas vão emaranhando uma na outra conforme a história vai se desenvolvendo. É um livro muito bom, extremamente instigante, e apesar de ser uma ficção, né, gente, o Márcio Souza trata dessa construção dessa ferrovia e de todos os problemas que envolveram a construção dessa ferrovia, que são coisas reais, coisas que realmente aconteceram, né? O Márcio Souza aqui está denunciando, por exemplo, a condição do trabalho dessas pessoas no meio da floresta amazônica. Isso é real, isso realmente aconteceu. Aquelas pessoas trabalhavam em condições desumanas. E ele também faz essa denúncia e essa crítica quando ele retrata, por exemplo, né, enquanto aqueles trabalhadores viviam numa miséria no meio da floresta amazônica, o dono da companhia e os políticos do Rio de Janeiro viviam uma vida de completo luxo, né? O Percival Farquhar, para limpar o escritório dele, ele mandava trazer produtos dos Estados Unidos, né? Então, assim, aquela desigualdade que uns na miséria e os donos no luxo. Então as pessoas morrendo de inanição, de fome, de doenças, de exaustão no meio da floresta amazônica, enquanto o dono da empresa e os políticos que estavam ali encarregados de fazer esse projeto funcionar, vivendo uma vida completamente luxuosa no Rio de Janeiro. E ele traz também, né, como todas essas pessoas, mesmo os norte-americanos, os engenheiros, os médicos, como essas pessoas foram completamente enganadas, né? Porque elas acreditaram no discurso da prosperidade, de uma nova oportunidade, de aprendizado, de dinheiro que esse trabalho traria, e no fim elas começaram a perceber que elas tinham caído numa armadilha. Logo no começo do livro, tem um trabalhador que tá morrendo, ele tá morrendo por conta da malária, e ele fala pro Finnegan, né, ele fala pro médico, você também caiu na armadilha. Então essas pessoas foram recrutadas com promessa de dinheiro, de prosperidade, de progresso, e na verdade elas caíram numa grande ilusão.
E Farquhar se orgulhava de representar o melhor da sociedade americana. Era um homem de ação que sabia ganhar dinheiro, sabia fazer um bom negócio e trapacear de tal maneira que suas vítimas saíam agradecidas e às vezes ficavam até amigas. Em pensamento, ele se considerava o maior vigarista de seu tempo. E isto era como uma espécie de coroa de louros, porque o valor de todo grande filho da puta era que todos concordassem que só era um filho da puta pelo bem de todos e a saúde da economia. Ai, tão real, né, gente? Tão Brasil! E para falar, né, para demonstrar o quanto a condição desses trabalhadores era insalubre, o Márcio Souza chama a segunda parte do livro de Arbeit macht frei, que é a inscrição que sempre esteve nos portões dos campos de concentração nazistas, que quer dizer o trabalho liberta. E exemplos dessa desumanização, dessa insalubridade não faltam, né? Bom, para começar, os homens eram colocados todos juntos, eles vinham de diversas partes do mundo e eram colocados para conviver ali todos juntos, não respeitando seus costumes, suas tradições, suas línguas, eles tinham uma dificuldade enorme de se comunicar, o que faz também com que isso fosse virando um problema na convivência desses homens. Então eles começaram a ter muitos conflitos, começaram a ter muitas brigas, essas brigas começaram a ter mortes, eram sempre assim, muito violento quando tinha conflito entre os diversos grupos de trabalhadores. As instalações onde esses homens ficavam eram precárias, se é que a gente pode chamar de instalações, né? Uma armação tosca, sem teto, construída de troncos, servia para os trabalhadores atarem as redes. Ali eles dormem, embora chamar aquilo de dormitório fosse mais do que um eufemismo cínico. As redes estavam distribuídas paralelas umas às outras. Cada rede estava protegida por um mosquiteiro, espécie de tenda feita de fazenda leve e que envolvia completamente a rede. Mas o mosquiteiro só protegia dos mosquitos. No caso de chuva, os homens ficavam totalmente desabrigados. E vamos combinar, né? No meio da floresta amazônica, o que mais tem é chuva. Além disso, tinha este grande problema da malária e o único medicamento que eles usavam eram comprimidos de quinino. Então o Finnegan distribuía todos os dias comprimidos de quinino para esses trabalhadores, para que eles não pegassem malária ou se pegassem a doença passaria sem grandes feitos por eles. Até que um dia o Finnegan descobre que um grupo de alemães adoeceu da malária porque eles não estavam tomando o remédio, eles não estavam tomando o quinino. Por quê? Porque o salário deles era tão miserável, era tão pouco, eles eram tão pobres, recebiam tão pouco que eles vendiam os comprimidos de quinino para aquelas pessoas que tinham mais medo de pegar, a fim de juntar um dinheirinho a mais por mês. E os parasitas da malária, eles se instalavam ou no intestino ou no cérebro, né? E quando acontecia de se instalarem no cérebro, esses trabalhadores começavam a delirar, né? Eles entravam em surto, deliravam, então eles morriam de desnutrição e delirando. E na minha opinião, uma das passagens mais terríveis desse livro é essa aqui. No cérebro, o parasita provoca delírios. Logo entrarão em coma e morrerão. O tratamento desta forma de malária não é difícil, mas aqui não tenho recursos. O senhor sabe que todo o meu trabalho aqui é preventivo. Quer dizer que eles vão ficar urrando até entrarem em coma. Sinto muito, não posso fazer nada para ajudá-los. Poderão urrar a noite toda, não é verdade? Não é possível precisar o tempo que resistirão delirando. Mas temos de ter pena de nossos ouvidos e dos ouvidos dos outros homens. Quando acontecem essas crises de alucinações, não há quem possa dormir com os gritos. E nós precisamos dormir. Todos precisam dormir, mas não tenho nada que possa acalmá-los. Eu sei, doutor, mas podemos dar uma solução provisória para o problema? Collier fez sinal para os guardas. Vocês aí, vocês mesmos. Vamos amarrá-los nas redes. Finnegan ouviu o engenheiro gritar a ordem e sentiu um golpe de vergonha e constrangimento. Como nada podia fazer com sua medicina, abrira caminho para a secreta violência de Collier. Isso é uma barbaridade, disse Finnegan. Não se intrometa, esbravejou Collier. Collier mostrava-se ativo, expelindo as ordens no refluir da competência do médico. Amarrem com firmeza para que eles não tenham chances de escapar. Antes de apertarem as dobras da rede em torno do corpo do doente, um guarda enfiava trapos na boca uivante e completava o amordaçamento por uma espécie de tira de pano enrolado com um bridão sufocante. Os urros abafavam-se em névoas de respiração que emanava sofrimento. Cuidado para não tirar a respiração do desgraçado. Podem morrer asfixiados, recomendava o engenheiro. Logo, os doentes estavam atados em suas redes e, na obscuridade da noite enluarada, teimavam em transgredir. A fúria dos músculos enregelados pela febre pulsando estertores que incandesciam. Embora em silêncio, não inteiramente no silêncio, porque arfavam como cavalos à beira da morte após um louco galope no deserto, cada movimento teimando contra as cordas e dobras da rede, a moleza subitamente suplantada pelas cutiladas dos delírios. Os doentes nas redes pareciam larvas de algum inseto monstruoso, crisálidas prestes a romper-se e libertar alguma forma de pesadelo que poderia ser a projeção de cada um dos delírios que fluía e refluía como vagas de lama e vacuidade. O senhor queira me desculpar, mas não posso deixar de dizer que é uma das coisas mais repugnantes que já assisti.
Collier respondeu com fadiga. Repugnante ou não, esta é a única maneira de evitarmos que gritem a noite inteira, que passemos a noite, em claro, ouvindo luivos de obos humanos. E pra quê? Amanhã estarão mortos. Todos teremos de morrer, com ou sem mordaça. Isso é assassinato. É bem possível. Ponha isso no seu relatório. Não pensei que um homem civilizado pudesse descer tão baixo. Bravos, meu rapaz. Isso me alegra. É sinal de que ainda posso sobreviver a este inferno. E quanto a você, meu caro jovem, acho bom começar a perder um pouco de sua mal cheirosa compostura e começar a descer para a cloaca em que agora está vivendo. Com o calor que faz aqui, não fica bem andar arrotando composturas civilizadas. Os ombros de Finnegan se encolheram no gesto de desalento. Volte para a enfermaria e procure dormir. A sua aparência, doutor, também não é nada boa. Uma outra questão que é completamente pavorosa é que esses homens tinham direito a tomar banho uma vez por semana, sempre aos domingos. Por volta das 10 horas da manhã, os trabalhadores apareciam despidos e arrumavam-se numa fila. Somente os doentes estavam dispensados. Um vagonete era improvisado em palanque, onde 4 a 5 homens subiam constrangidos para receber o jato de 3 mangueiras sustentadas pelos guardas de segurança. Os homens em cima do vagonete deviam passar sabão grosso no corpo e lavar a sujeira acumulada durante a semana. Os mais fracos tomavam-se melhores alvos e geralmente eram transportados nos ombros dos companheiros num bizarro triunfo até o palanque. Ali permaneciam indefesos, assustados, escorregando sob o forte impacto dos jatos de água. Cada trabalhador, já despido, aguardava na fila a sua vez, segurando a roupa suja sob o braço. Antes de subir para enfrentar os jatos de água, a roupa suja e velha era colocada num grande cesto de vinho. As roupas velhas seriam incineradas mais tarde. Quando algum trabalhador decidia que já acabara seu banho e ia descendo, recebia um pacote de roupas novas e limpas que eram imediatamente vestidas sobre o corpo ainda molhado. Somente os calçados não eram trocados, e o trabalhador colocava novamente o sapato ou a bota que estava usando, invariavelmente em estado deplorável. É claro que os mais graduados não participavam e tinham acesso a um conjunto de 5 duchas de campanha instaladas nas proximidades do conjunto de tendas. Os graduados podiam tomar banho todos os dias, se assim o desejassem. Eu li para fazer essa resenha, né? Eu li um trabalho excelente de TCC do César Augusto de Araújo Arraes e da Joana da Silva sobre Med Maria, em que eles levantam um ponto muito interessante, né, que eu não tinha pensado nisso, mas eles têm completa razão naquilo que eles escreveram nesse TCC, que para além de grandes lucros, né, o objetivo de todo esse sistema, o objetivo de todas essas condições, era exatamente fazer com que os homens ficassem dependentes desse sistema, dependentes deste trabalho, dependentes dessa companhia, já que dessa forma eles ficavam indefesos, assustados, vulneráveis, e caso eles se revoltassem, eles sabiam, e eles falam disso aqui várias vezes no livro, que eles sofreriam punições ou até mesmo seriam mortos. Logo, eles não tinham nenhuma possibilidade de escolha a não ser se sujeitar àquilo. Tem até uma passagem, um dia que os alemães acabam se revoltando, eles tentam ali fazer uma greve, mas eles são ameaçados com armas e tudo mais, então logo eles voltam ao trabalho. Eles não tinham escapatória, gente, era um presídio a céu aberto. E a história desses terrores inimagináveis que aconteceram na época da construção da Madeira Mamoré, né? Elas foram denunciadas na época, mas por pouquíssimas pessoas, tiveram quase nenhuma repercussão, porque não interessava que essas denúncias ganhassem destaque, né? Ganhassem voz. E foi somente décadas depois que as pessoas começaram a falar mais abertamente sobre isso, né? Que começaram a divulgar fotos, que alguns livros foram publicados, entre eles o Med Maria, que contavam, né? Que falavam sobre o que essas pessoas sofreram no meio da floresta. Tem também, né? Algumas questões históricas, né? A cidade de Rondônia foi erguida em 1907, onde era a antiga região de Santo Antônio, por conta da construção dessa ferrovia, né? Então isso também é algo que faz parte, de um jeito ou de outro, da história do Brasil. Com isso também, o Márcio Souza, em mais uma obra, não só dele, como de diversos autores, tratam de toda essa questão do ciclo da borracha no Brasil, né? Que foi extremamente lucrativo, que trouxe muito dinheiro para o Brasil, mas que tinha pessoas que trabalhavam em condições desumanas. As pessoas eram escravizadas, essas pessoas eram maltratadas, se elas não eram escravas, elas recebiam muito pouco para isso, né? Então, assim, como esse sistema ao mesmo tempo foi tão rico, tão bom para o Brasil, mas a custo de vidas que foram tão maltratadas. Não havia preocupação com as necessidades básicas desses trabalhadores que trabalharam no ciclo da borracha. Havia somente a preocupação com o lucro. Por que construir uma estrada de ferro entre o nada e o nada? Por quê? Porque isso era tão lucrativo quanto um ato de Deus. Gente, e foi um livro assim que eu realmente adorei muito, assim, a escrita do Márcio é muito gostosa, ela te prende, assim, você fica querendo, sabe aquele livro que você quer ler pra saber o que vai acontecer, o que vai acontecer com a vida e com a história dessas pessoas? É muito interessante, assim, realmente é uma leitura que vale muito a pena, que bom que está sendo relançado, porque é uma pena que ficou tantos anos fora de catálogo, né, um livro que fala tanto da nossa história do Brasil, que precisa ser falado, precisa ser lido, então realmente é um livro que eu recomendo demais, adorei ler Med Maria, e eu acho muito legal também
também que ele sempre conta o passado desses personagens, né? O que eles faziam, de onde eles vieram, como era a vida deles antes de estar ali no meio da floresta amazônica. E é muito interessante porque alguns personagens a gente sabe o que vai acontecer no depois. Então a gente tem o passado e o presente, mas o futuro deles, a gente tem o futuro de alguns personagens. O resto, a gente não sabe. Daqueles que efetivamente trabalhavam para a companhia, né, para a Madeira Mamoré Railway Company, a gente não sabe do futuro dessas pessoas. Será que elas vão sobreviver a esse inferno? E tem algo que é uma impressão minha, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, não é uma verdade, não é nada. Foi só uma impressão que eu tive lendo o livro, principalmente quando eu cheguei no final dele, que do mesmo jeito que essa ferrovia levava nada a lugar nenhum, parece que a narrativa da história está sempre no mesmo lugar. Mas isso é de forma positiva, tá? Isso não é uma crítica à escrita do Márcio Souza de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu achei, assim, muito genial. Porque, se eu não me engano, a história começa no verão de 1911 e ela se passa aí em 3 meses, né? Temos aí 3 meses da história dessas pessoas. Mas eu tive a impressão que essas pessoas vão estar para sempre presas ali na construção daquela ferrovia. E mesmo que elas voltem para casa, e mesmo que elas vão embora, a alma delas vai ficar eternamente presa no meio da floresta amazônica. Foi a impressão que eu tive. Então por isso que eu falo que do mesmo jeito que é de nada pra lugar nenhum, eu senti isso, sabe? Também na narrativa, que parece que todos os dias são sempre o mesmo dia. E eu acho que a personificação do que ambientes insalubres, trabalhos desumanos causam em uma pessoa, a gente consegue ver no Finnegan, porque ele chega lá como um médico idealista, super positivo, super sonhador, que achava que estava ali fazendo um trabalho super importante em um lugar magnífico, né? Porque não tem como falar que a floresta amazônica é feia, é um lugar lindíssimo, né, gente? De uma beleza, de uma natureza, uma coisa incrível. E como aquele ambiente vai destruindo isso no Finnegan, né? Como ele vai endurecendo, como ele vai ficando uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa vingativa. Ele vai mudando completamente. Como ele acaba se desumanizando. Se alguém procurava sanidade, pensava Finnegan, aquele era certamente o último lugar da Terra onde a sanidade poderia ser encontrada. E apesar de tudo, de coisas tão terríveis, a escrita do Márcio Souza tem vários momentos cômicos, tá, gente? É que a gente dá umas risadas e que, enfim, a gente consegue dar uma desopilada. Porque, por exemplo, o Collier, por pior coisas que ele fizesse, ele tem um humor ácido, que várias vezes a gente se pega rindo das coisas que ele fala, mesmo sendo absurdas. E o Joe Caripuna, que é o índio, também, em diversos momentos, acaba sendo um alívio cômico dentro dessa história. E, infelizmente, né, gente, é uma obra que trata de maneira muito fiel e muito realista sobre a política brasileira e como funciona a política no Brasil. As propinas, os escândalos, o superfaturamento de obras, a miséria dos trabalhadores, como as pessoas vão sendo corrompidas, mesmo quando elas têm a melhor das intenções, o sistema vai corrompendo essas pessoas. E é uma história de 1911, né, que se passa em 1911 e 2023 não poderia ser mais atual. E o livro do Márcio Souza ficou ainda mais conhecido em 2005, quando Mad Maria ganhou uma adaptação e foi transformada em minissérie pela Globo, uma minissérie em 35 capítulos, escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida pelo Ricardo Odditon. Eu lembro quando passou a minissérie, mas eu não assisti, gente. E aí, depois que eu terminei de ler, eu falei, é agora, vou assistir Mad Maria, mas ela não está na Globoplay. Eu não sei onde eu posso assistir Mad Maria. Se alguém souber, por favor, deixa uma mensagem aqui pra mim. Eu sei que eu acho que em 2020 ela foi reprisada no Viva e tem alguns poucos trechos no YouTube. Mas não consegui assistir Mad Maria pra fazer uma comparação aqui pra vocês. Mas tem um elenco, assim, que pelo elenco eu acho que deve ser muito incrível. Fábio Assunção no papel do médico Richard Finnegan, o Juca de Oliveira no papel do engenheiro Collier, o Tony Ramos no papel do Percival Farquhar, o Antônio Fagundes no papel do ministro, a Ana Paula Arósio como a Consuelo, o Otton Bastos como o Marechal Hermes da Fonseca, o Renato Borg no papel do Rui Barbosa, o Valmor Chagas no papel do Dr. Lovelace, entre outros tantos grandes atores. Então, assim, gente, deve ser muito legal mesmo. Eu queria assistir Mad Maria. Eles, inclusive, gravaram na cidade de Porto Velho e Guarajá-Mirim, ali no estado de Rondônia, né? E algumas cenas foram gravadas na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. E para esse projeto, a Globo, junto com o governo de Rondônia da época, eles desenterraram uma parte, acho que uns 8 quilômetros da ferrovia. Eles investiram nessa recuperação para usar, né, nas gravações mesmo, restauraram a Mad Maria. Então a locomotiva que aparece na minissérie é Mad Maria ela mesma. E ao todo, uma equipe de mais de 400 pessoas participou dessas gravações em Rondônia, que durou aproximadamente 50 dias.
E Márcio Gonçalves Bentes de Souza nasceu em Manaus no dia 4 de março de 1946 e ele é jornalista, editor, romancista, roteirista e dramaturgo. Ainda bem jovem, ele começou a trabalhar como crítico de cinema no jornal O Trabalhista de Manaus, que, se eu não me engano, era um jornal que pertencia à família dele. Na década de 70, ele veio para São Paulo para estudar ciências sociais na USP, foi perseguido pelo regime militar, interrompeu os estudos em 69 e começou a sua carreira como crítico de cinema. Voltou a Manaus em 72, onde passou a integrar o núcleo do Teatro Experimental do Sesc. Em 76, ele assumiu o cargo de diretor de planejamento da Fundação Cultural do Amazonas. Em 90, foi diretor do Departamento Nacional do Livro. E entre 95 e 2003, foi presidente da Funarte durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi professor assistente da Universidade de Berkeley e escritor residente nas universidades de Austin e Stanford. Em 1976, ele iniciou a sua carreira literária com a publicação de Galvez, Imperador do Acre. Além de Média Maria, ele escreveu outras obras que também se passam na Amazônia, como Plácido de Castro contra Bolivian Syndicate, Zona Franca Meu Amor e Silvino Santos, o cineasta do Ciclo da Borracha. Em 1984, ele fundou a editora Marco Zero. Também escreveu A Expressão Amazonense em 1978 e O Empate contra Chico Mendes em 1986. Além disso, ele também publicou uma tetralogia intitulada Crônicas do Grão-Pará e do Rio Negro, que é composta pelos livros Lealdade, de 1997, Desordem, de 2001, Revolta, de 2005 e Derrota, de 2006. E essa obra, gente, apesar de ficção, ela trata de momentos históricos muito importantes na história do Pará. Tanto que essa tetralogia, junto com O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é uma das obras brasileiras consideradas mais importantes por fazer um grande painel de um momento histórico nacional. Em 2009, ele publicou História da Amazônia, do período pré-colombiano aos desafios do século XXI. Enfim, gente, o Márcio Souza tem uma vasta obra, ele publicou mais de 30 livros. Você já leu alguma outra coisa do Márcio Souza, além de Média Maria? Deixa um recado aqui pra mim. Ah, e tem uma coisa que foi interessante. Numa entrevista dele, ele disse que para escrever o livro, né, ele foi atrás de muitas informações, muitas fotos, tá, gente? As fotos desses trabalhadores foi que levou com que muitas pessoas falassem sobre o que acontecia no meio da floresta amazônica, porque as fotos não conseguem mentir, né? Naquela época não existia Photoshop, essas coisas, essas fotos não poderiam ser inventadas. E tava na cara o que estava acontecendo, o que se passava ali naquele lugar através das fotos. Então ele teve acesso a muitas fotos, porém toda a parte de documentação da Madeira Mamoré Railway Company foi destruída. Então o Márcio Souza rodou o mundo atrás de informações, dados, documentos para poder escrever essa história que é simplesmente maravilhosa e que vocês não podem deixar de ler. No dia 7 de setembro de 1912, à revelia do governo brasileiro, foi inaugurada a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Em 1912, a borracha da Amazônia tinha perdido o monopólio internacional para as plantações inglesas na Ásia. Em 1912, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, aparentemente, começava a deixar de fazer sentido. Em 1966, por decisão do ministro dos Transportes, Juarez Távora, a Madeira-Mamoré foi desativada e vendida como sucata a um empresário paulista. Desconhece-se a soma pela qual foi vendida. No dia 11 de julho de 1927, um poeta vestindo terno escuro, chapéu, gravata, camisa de punhos e calças brancas sentou sobre um trilho da Madeira-Mamoré e sorriu. Na foto, o poeta sorri. É uma fotografia cinzenta e pouco contrastada. O céu é uma pasta gris e a mata um borrão horizontal. O poeta sorri porque tem uma razão muito forte para isso. É um homem feliz. Na verdade, apenas parte de seu rosto é visível naquela fotografia antiga. Justamente a ponta do nariz e a boca abrindo num sorriso. Em 1927, a estrada de ferro Madeira-Mamoré estava em perfeito funcionamento. Mas não era bem um lugar que atraísse visitantes, muito menos poetas. Na fotografia, há mais 2 manchas claras no canto direito da imagem. Bem podiam ser borboletas amarelas. Mas somente o poeta poderia esclarecer esta dúvida. Infelizmente, ele já está morto. O poeta chamava-se Mário de Andrade. E o poeta perguntaria mais tarde em seu diálogo: o que eu vim fazer aqui? Qual a razão de todos esses mortos internacionais que renascem na bulha da locomotiva e vêm com seus olhinhos distintos de portugueses, bolivianos, barbadianos, italianos, árabes, gregos, vindos a troco de libra, tudo quanto era nariz e pele diferente, andou por aqui deitando como uma febrinha na boca da noite para amanhecer no nunca mais. Ah, que belo país é o nosso Brasil, onde um escritor cheio de língua neolatina pode fazer um romance inteirinho cheio de personagens com nome anglo-saxões. E havia também uma locomotiva chamada Mad Mary, Marie Folle, Maria Louca, Mad Maria.
Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se já leu Med Maria, quer ler, deixa um comentário aqui pra mim. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, que isso é muito, 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 muito importante, gente. Isso faz com que outras pessoas conheçam meu trabalho, porque esse vídeo chega a mais pessoas. Então deixa o seu like aí pra mim. E lembrando que caso você queira comprar Med Maria, o meu link da Amazon tá na descrição do vídeo. É isso, Brasil. Obrigada, um beijo e até o próximo livro.